E você já esteja abrindo sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. Abra neste livro, por gentileza. Capítulo 2. E se você perceber, na semana passada tratamos sobre o capítulo 1. E nós vimos sobre uma oração tremenda. A vida de um homem que se coloca diante do Senhor. A vida de um homem que se derrama diante do Senhor. A vida de um homem que se coloca na brecha. E Neemias foi esse homem. Se a gente for olhar a história de Neemias, irmãos, é uma história fantástica. A história de Neemias é a história de um homem cheio de coragem, cheio de ânimo, cheio de força. Se a gente for olhar a história de Neemias, você vai perceber que todo o livro de Neemias, em comparação também com o livro de Esdras, que caminham bem juntos ali, você vai ver que esse homem foi usado por Deus para algo extraordinário na vida do povo de Israel, que estava desolado, gente. Esse povo estava triste, amargurado. Este povo não somente vivia neste contexto, mas também este povo, eles viviam sem esperança. Este povo, eles estavam numa situação de desespero. Não havia adoração ali naquele lugar mais. Aquele povo estava incerto, inseguro, com medo. Estavam fragilizados. E como é difícil fazer mudanças. Como é difícil fazer mudanças. Você já fez mudanças na sua vida? Você faz mudanças na sua vida? Eu não sei se você gosta de fazer mudanças. Mas mudar é algo bom também. Às vezes nós não gostamos, a gente acha que mudar é um negócio muito difícil. E às vezes nós não gostamos muito de fazer mudanças, mas às vezes as mudanças são necessárias. Elas são precisas para nós. É necessário às vezes parar e fazer grandes reavaliações, mudanças, rever algumas coisas e recomeçar. Se você não fizer algumas mudanças no seu casamento, ele vai continuar sempre do mesmo jeito. Se a gente não fizer mudanças no trabalho, nosso trabalho vai continuar sempre do mesmo jeito. Se você não fizer algumas mudanças nos seus dons e talentos, você sempre vai ser aquele mediano. Sabe aquele mediano? É aquele indivíduo que está sempre na média. E aquele indivíduo que está sempre na média, para ele, tanto faz como tanto fez, para ele do jeito que está, tá bom. Mas não é bem assim. A gente sabe que na vida é necessário mudar. É necessário fazer mudanças, recomeçar, reavaliar, avançar, olhar para frente, prosseguir, rever algumas coisas que não estão boas. Se existem algumas áreas da vida que elas não estão legais, vamos fazer reavaliações. Vamos fazer mudanças, vamos pensar, vamos refletir, vamos rever quais as áreas da nossa vida elas precisam ser trabalhadas. E é tão interessante isso, porque ao olhar para a vida de Neemias, esse homem, ele não estava preocupado com ele, mas ele se preocupou com a sua nação. E meus queridos, esse homem foi o homem que nos mostrou muito sobre a importância de recomeçar, de reavaliar, de refazer, de ir mais uma vez, de avançar. Este homem nos mostrou o privilégio, queridos, de o seu próprio exemplo, o exemplo de uma pessoa que reagiu em meio aos sofrimentos. Levando este povo a perceber a importância de reagir em meio à dor, aos conflitos, aos medos, às incertezas. Mas ele olha para a sua própria nação e se preocupa com ela. Neemias foi esse homem que se preocupou com as pessoas que não estavam ao seu lado, mas com as pessoas que eram seus pares, eram seus irmãos, era a sua família, era a sua igreja, era o seu povo. Não era apenas Neemias. Se ele fosse olhar para ele, possivelmente para o seu egoísmo, para o seu ego, talvez ele nem olharia para os seus irmãos, a sua família, porque ele era copeiro do rei. Estava no lugar de privilégio. Neemias estava num lugar de posição. Ele era um homem que servia o vinho do rei, ao ponto de morrer no lugar do rei. Mas ele tinha todos os privilégios, todas as alegrias do palácio, todos os prazeres e benefícios de um palácio. Ele poderia muito bem ter dito, cada um cuida dos seus problemas, o meu povo está lá, o que tem a ver com isso? Eu não vou mexer com isso não, gente. Eu não tenho a ver com esse negócio não, cada um cuida dos seus problemas. Mas Neemias, ao ouvir sobre o seu povo, Neemias, ele é quebrantado. Ele ora, ele se derrama, ele chora,
ele clama, ele lamenta, e por alguns dias, diz a Bíblia, que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E ele apresenta uma das orações lindas da Bíblia, que é uma oração que mostra o Deus da aliança, uma oração que mostra o Deus perdoador, o Deus restaurador. E Neemias se coloca diante do Senhor e diz: Deus, eu estou aqui, usa a minha vida, eu estou aqui, Senhor. Me concede a oportunidade de estar no meio do meu povo e lá fazer alguma coisa por ele. E o capítulo 2 nos diz que no mês de Nisan, você pode acompanhar na sua Bíblia, e este mês já havia passado aproximadamente de 4 a 5 meses, desde quando Neemias fez uma oração. Se você perceber no versículo 1, era no mês de Quisleu, agora ele já está no mês de Nisan. Ou seja, Neemias ele não ora e amanhã ele está fazendo. Neemias ele não ora agora, mas ele toma iniciativa já. Não, ele ora, ele clama, ele chora, ele espera, ele se derrama, ele espera em Deus, ele confia em Deus. E passa-se um tempo aqui. E já estando no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante do rei, eu tomei para o oferecer e o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me. E marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeiras para as vigas das portas da cidade, da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu. Vamos juntos essa frase agora, leamos? Porque a boa mão... Eu vou repetir e os irmãos leiam comigo juntos. E o rei mas deu, leamos. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Grave essa frase, vamos juntos? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates. E lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram também aí, olha, Sambalate, disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. E de noite saí pela porta do vale, para o outro lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que esteve assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar para onde pudesse passar o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado alguma coisa, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos?
Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Repita essa frase comigo, leiamos. E fortaleceram as mãos para a boa, vamos mais uma vez. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, Oronitas e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos, que início de história, hein? Que início de história. Meus amados irmãos, perseverar no reino de Deus é o grande privilégio que você e eu temos. Perseverar e frutificar na obra que o Senhor nos confiou é o maior privilégio que Deus colocou sobre as nossas mãos. Mas é necessário as mudanças. As mudanças são necessárias em nossas vidas, em todas as áreas, e Neemias entendeu isso muito bem. Eu não posso ficar no ambiente em que eu estou, às vezes o ambiente estático, às vezes no ambiente mediano. Eu não posso às vezes permanecer neste ambiente do silêncio, no ambiente daquilo que é algo que não reflete, não transparece, o avanço da igreja, o prosseguir da igreja, o caminhar da igreja. Uma igreja que permanece, frutifica, é uma igreja que olha para frente, segundo a obra de Deus e a vontade que o Senhor tem para cada um de nós. E nós estamos diante deste homem que ora ao Senhor e se derrama diante de Deus. E agora o seu derramar diante de Deus, como vimos no domingo passado, sai do campo da reflexão, sai do campo da oração. Sai do campo agora de ficar apenas orando, mas agora eu preciso fazer. Porque a oração é necessária. A oração é preciso. A piedade é necessário. O relacionamento com o nosso Deus é primordial para a nossa vida. Mas eu preciso sair do campo apenas dos pensamentos. Eu preciso entender que eu preciso ser alguém que o Senhor quer usar nesta geração. Eu preciso entender que nós somos aqueles que o Senhor quer usar para fazer a sua grande missão nesta terra. E o Senhor nos escolheu para isso. E Ele escolheu a vida de Neemias para isso. E é tão interessante que quando nós olhamos o contexto, nós já vimos no domingo passado, que este povo estava nessa situação por causa dos seus pecados. Este povo havia rebelado contra Deus. Este povo vivia segundo a idolatria aos deuses pagãos da época. E o Senhor mesmo havia dito, por meio de seus profetas, que Deus iria levar este povo cativo. E eles viveram cativo durante 70 anos exilados. E lá sofreram amargamente. Jerusalém, o povo, a cidade foi completamente destruída por causa dos babilônicos. E então este povo foi levado para a Babilônia. E lá este povo viveu durante 70 anos. Viveram exilados, longe da adoração, longe da terra natal, longe do ambiente em que eles haviam crescido. Aquele ambiente de refúgio, aquele ambiente em que eles participaram de todo o processo de construção. Cidade destruída, muros destruídos, o templo quebrado, as portas arrebentadas. O ambiente que era para estar em adoração, tudo estava destruído, tudo estava acabado. Não havia mais alegria naquele lugar, só havia agora chamas, cinzas, tudo pelo chão. E aquele povo agora cativo na Babilônia. E lá viveram 70 anos assim. Mas nós vimos no domingo passado que o Deus que nos corrige é o mesmo Deus que nos ensina, queridos, e nos mostra a bênção que toda correção de Deus
tem um tempo. Louvado seja Deus, queridos, porque o Senhor não é aquele que olha para nós e sorri diante das lutas e disciplinas que Ele mesmo coloca sobre nós. Mas Deus é aquele que nos ensina, é aquele que cuida da gente, é aquele que às vezes nos coloca no ambiente da dor para que possamos aprender e nos arrepender. E Deus agora deu a oportunidade para esse povo voltar. 70 anos depois, e agora este povo está retornando. E este povo dizia, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Nós estamos voltando para Jerusalém, amém? Nós estamos voltando para a nossa terra natal, nós estamos voltando para a presença do Senhor naquele lugar. Mas eles, ao chegarem ali, o que eles encontram? Tudo destruído. As portas queimadas, a insegurança, a medo, a incertezas. Eles encontram aquilo tudo sobre cinzas. Aquele povo está triste, amargurado, aquele povo não tem mais a esperança, eles não tinham mais o ânimo de prosseguir. E Neemias ouve essa história. E quando ele ouve, queridos, que o seu povo estava assim, agora ele toma uma decisão diante do seu Deus e diante do seu rei. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo. E este homem agora chega diante do seu rei. Esse homem está triste. Ficou triste em algum momento da sua vida? Eu tenho certeza de já, né? Momentos de desilusão, de frustração. E o momento da desilusão para a gente, não adianta você sorrir. Se você conhece a sua esposa dentro de casa, você sabe quando ela está triste. Se você conhece seu marido, você sabe no dia que ele não está bem. Você sabe no dia que ele chegou cansado do trabalho, exausto, moído em casa, ele não está bem, você sabe. As desilusões, as tristezas, as frustrações. Neemias estava assim. Quando nós conhecemos alguém, você sabe quando essa pessoa não está bem. E o rei conhecia muito bem Neemias, irmãos, porque ele andava com o rei. Ele estava ao lado do rei, era conselheiro do rei. Neemias era aquele que vivia ao lado do rei em todo tempo. Compartilhava das suas questões mais difíceis. E Neemias agora chega diante deste grande rei. E este homem percebe que ele não está bem. E diz a Bíblia, por que estás triste o teu rosto? Você não está doente. O que está acontecendo com você? E Neemias agora declara tudo o que ocorreu ao seu coração e com o seu povo. E Neemias não somente declara, mas ele diz, olha, eu preciso estar com o meu povo. E ele agora pede liberação para estar com a sua nação, com o seu povo, para fazer algo por eles. E eu quero dizer para você, querido, que quando Deus está na história de coisas grandes, nada impede o agir de Deus. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus de causas impossíveis. Deus é o Deus que age de forma extraordinária. E mesmo que a gente não entenda o que Deus está fazendo na nossa história, mas nada é capaz de impedir o agir de Deus. Quando Ele quer fazer, Ele vai mover todas as coisas, até mesmo o coração do rei. Ao ponto do rei liberar aquele que ele não podia liberar. Até mesmo liberar aquele que era o seu conselheiro fiel. E ele libera, porque Deus está na história do seu povo. Deus está na sua história. Deus ama a sua vida. Deus tem um projeto para a nossa vida. Deus tem um projeto para a sua igreja. Deus tem um plano para cada um de nós. E meus amados irmãos, as grandes mudanças começam não de fora para dentro. Mas as grandes mudanças, elas devem começar de dentro para fora. Eu quero que o meu casamento seja diferente, mas você precisa começar a mudança de dentro para fora. Eu quero que o meu trabalho seja diferente, mas se você não mudar, você não verá mudanças. Eu gostaria que a minha igreja fosse diferente, mas se não começar a diferença dentro de nós, não veremos a diferença fora. As mudanças, elas são necessárias e elas devem começar aqui dentro. E louvado seja Deus, queridos, porque o versículo 8 vai dizer que o rei deu para ele.
O rei deu, o rei concedeu, sabe por quê? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Você gravou essa frase? Vamos juntos? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Foi só para a gente treinar. Agora vamos com força, vamos juntos? Porque a boa mão do meu Deus era essa diferença. Não era a vida de Neemias. Não era o rei. Não era o templo. Não era o palácio. Não eram as riquezas. Mas era porque a boa mão do meu Deus era comigo. É essa a diferença. Não é se eu e você temos diversos dons e talentos, se temos alguma coisa ou outra, se temos riquezas e palácios ou bens ou coisas preciosas, mas é porque a boa mão do meu Deus era comigo. O grande segredo das grandes mudanças e transformações da história, ela começa de dentro. Havia fé no coração deste homem. Havia convicções claras no coração de Neemias. Havia certeza. Havia um homem que confiava em Deus. Havia um homem que tinha intimidade com Deus. Havia um homem que cria no poder de Deus e naquilo que Deus poderia fazer pela vida do seu povo. Ele cria em Deus. Ele tinha certeza que o seu Deus poderia fazer muito mais do que ele esperava. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. A bondade de Deus era comigo. E quem está com você? Quem está conosco? É a bondade de Deus? Ou é a nossa suposta sabedoria humana? É o nosso Deus? Ou é o meu grande conhecimento vasto? É o nosso Deus que está conosco? Ou é o que eu acho? Ou é o que eu quero? A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor estava com Neemias. Deus quer usar um povo que se coloca nas mãos do seu Deus. Deus quer usar um povo que se derrama diante dele e confia naquilo que ele está fazendo. Ah, mas eu gosto disso. Ah, mas eu gosto daquilo outro. Ah, mas esse é meu estilo. Ah, mas isso é o que eu quero. Não, queridos, não é o que eu quero. Mas é o que tu queres, Senhor. É a tua vontade. É o teu querer. São teus planos. É a tua direção. E o que a igreja precisa entender é que nós precisamos ser instrumentos de Deus naquilo que Ele está fazendo no mundo. A história já está escrita. Deus não está escrevendo nada. Porque Ele já escreveu. Os nossos dias já estão todos contados e determinados. O seu plano soberano já está muito bem traçado. Sabe o que a gente tem que fazer? Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu quero estar no centro da tua vontade. Você quer estar no centro da vontade de Deus, querido? Você que está aqui nessa noite? Você quer estar no centro da vontade do Senhor? Você quer fazer a vontade do Senhor? Você quer estar lá, no agir de Deus, no mover de Deus, na hora de Deus, no plano de Deus, no agir de Deus? Você quer estar lá? Ou você quer fazer do jeito que você quer? Neemias não fez do jeito que ele queria, ele fez a vontade de Deus. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor. No tempo certo, na hora certa, o Senhor vai falar com você. No tempo certo, na hora certa, no agir de Deus, Ele vai falar com você. Ele vai conduzir você. Ele vai nortear a nossa vida. Ele vai conduzir tua história. Ele vai mostrar os seus planos para a sua vida. Mas você precisa ter joelho no chão. Você precisa ter oração, piedade, intimidade, relacionamento vivo com Deus. Porque antes de Neemias estar lá em Jerusalém, ele estava com os joelhos no chão, lá na Pérsia. Ao lado ainda do rei. Ele estava lá, orando, chorando, jejuando, clamando, pedindo ao Senhor. Mas agora ele está em Jerusalém, porque ele chegou lá. E se você perceber, foram dias de viagens. E depois desses dias, você vai perceber que Neemias, ele não sai dando tiro para tudo quanto é lado. Neemias, ele não sai de forma avassaladora, resolvendo as coisas.
Ele não chega construindo e ele não chega se desgastando. Não, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa avaliando. O processo de permanecer e mudar nos coloca em um campo de batalha. E o campo de batalha é o lugar que você e eu precisamos analisar. E é tão interessante, queridos, é tão interessante que Neemias ele começa a perceber o lugar em que ele está. Esse campo de batalha que ele está, ele precisa ser inteligente, estrategista. Ele precisa analisar o lugar que ele está, o lugar que ele vive, o lugar que chegou, o lugar que está conflituoso. Ele precisa colocar os papéis na mesa, ele precisa ver qual é o ponto de atuação, ele precisa analisar muito bem aquele problema, aquela causa, aquele sofrimento, aquele povo, aquela dor. E ele está agora andando por aquele lugar. Ele pega o seu cavalo e ele vai para o início da cidade. Depois ele não consegue passar por lá, ele vai para o outro lugar, ele vai por uma outra porta. E ele vai pela porta do vale, depois ele vai pela porta da fonte do dragão, e depois ele vai para a porta do monturo. Ele começa a analisar, percorrer, ele vai por toda Jerusalém cavalgando, ao lado de poucos que estavam ao lado dele. E é tão interessante que Neemias ele não abre a sua boca para falar o que Deus havia dito para ele. Sabedoria. Às vezes eu e você precisamos de muita sabedoria para falar apenas o necessário. Neemias não disse nada, ele esperou em Deus. E este homem analisa, este homem vai para um lado, para o outro, neste campo de guerra, neste campo de batalha, neste campo conflituoso, ele observa os detalhes, ele observa os problemas, ele olha o que está ao seu redor. Às vezes é necessário eu e você pararmos para refletir, queridos, a vida é tão rápida, a vida é tão passageira, a vida vem, a vida vai, diz a Bíblia que é como uma neblina e logo vem e se dissipa, e às vezes o nosso casamento não está bem, às vezes o meu grupo de relacionamento não está bem, às vezes as coisas ao meu redor não andam tão bem, e a gente vai vivendo a vida sem parar para analisar, para refletir, para trazer ponderações. Para dizer, qual área eu preciso mudar? Qual área eu preciso reavaliar? Talvez o meu jeito de falar não está bem, eu preciso refletir o jeito que eu estou transmitindo as palavras para as pessoas. Talvez eu não estou perdoando o meu próximo. Talvez a minha vida não está de forma adequada, eu preciso reavaliar algumas coisas. O que Neemias está fazendo aqui é analisando. Olhando os detalhes do seu campo de guerra. Olhando para os detalhes daquela terra aflita e exausta. Meus amados irmãos, o processo de permanecer e mudar deve nos mover a observar com mais detalhes os problemas ao nosso redor. Se a gente precisa mudar, qual área eu preciso mudar? Se as mudanças são necessárias para a vida, para a igreja, para as coisas ao nosso redor, quais são as áreas que precisam ser restauradas, transformadas? Por onde eu vou começar? A porta da frente, de trás? Por onde eu começo a reconstrução? Talvez você que está aqui nessa noite, querido, talvez você tenha muita coisa que precisa ser restaurada na sua vida. Talvez você que está aqui nessa noite, há muitas questões que você precisa trabalhar no seu coração. Talvez há casamentos aqui que estão devastados, destruídos, arrebentados. Talvez entre nós há pessoas que não há mais esperança, não vê mais esperança na vida, no mundo, nas coisas. Eu quero dizer para você, meu querido, que a esperança é Jesus. Ele é o nosso Salvador. A esperança é aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar uma nova história. A esperança existe. E Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. Mas reavalie, reveja, repense. Quais as áreas precisam de mudanças? E é tão interessante que quando nós queremos mudar, tem tanta gente que se levanta contra a gente, né? Você já parou para perceber que quando você tem um grande desafio na sua frente, algumas pessoas se levantam contra mim e você. Ah, o Sambalate e Tobias, hein? Quem são os Sambalates e os Tobias? Eles estão por aí entre nós. Diz a Bíblia que os Sambalates e os Tobias estavam aqui. E diz a Bíblia no versículo 10, desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel.
esse povo aqui fala demais. Este povo aqui é murmurador. Este povo aqui é descontente. Este povo aqui é complicado. Porque este povo quer trazer conflito no meio do povo. Este povo aqui foi escolhido para trazer problema no meio do povo. Eu não sei você, mas não sei se você já parou para refletir que às vezes nos grandes desafios da nossa vida sempre surgem aqueles para colocar um balde de água fria na gente. Ô irmãos, nós vamos semana que vem, sem ser agora na outra, nós vamos fazer um grande momento de louvor ao nosso Deus pela Páscoa, aqui na frente da nossa igreja, amém? Nós queremos Sambalat e Tobias de lado, amém, gente? Joga o Sambalat e os Tobias de lado. Na hora que eles começarem a chegar para perto de vocês, vocês falam assim, Sambalat e Tobias, sai daqui. Não me tira da bênção, não. Porque o Sambalat e Tobias está por aí, ó. Não quer bem do povo de Deus. Não quer bem que o povo cresça. Não quer o bem desta igreja. Não quer o bem da prosperidade. Não quer. Há pessoas que não querem. E elas existem para isso mesmo, para trazer conflitos. E aconteceu isso aqui, aconteceu com o povo, acontece com a gente, lá no seu trabalho, acontece dentro de casa, acontece em todo quanto é lugar. Há pessoas que estão por aí. Mas você precisa saber o que Deus quer fazer em você e através de você. Deus, eu quero fazer só o que o Senhor está fazendo na história. Me coloque para fazer, Senhor, o teu plano, a tua vontade, o que tu queres. Não quero ser um Sambalat, irmãos. Eu não quero ser. Eu não quero ser. Eu não quero ser um problema no reino de Deus. Eu quero ser uma bênção no reino de Deus. Eu quero que o reino cresça. Eu quero que a igreja avance. Eu quero que o povo de Deus cresça. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero que a minha igreja pregue o evangelho. Eu quero que o povo de Deus entenda o privilégio de avançar para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque Deus quer usar o seu povo na sua limitação, nas suas dificuldades. Mas Deus quer nos usar. E olha que coisa mais linda, queridos. Quando nós olhamos para o final deste texto, nós vamos perceber que no versículo 17, 18, Neemias agora, ele motiva este povo. Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser uma vergonha para as nações. Deixemos de ser zombaria para a boca deste povo. Então lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Você pode repetir comigo essa frase? Vamos lá? E fortaleceram as mãos, porque Neemias não conseguia sozinho. A gente não consegue. Nós precisamos andar juntos. A igreja do Senhor anda junta. Os servos de Deus andam juntos. A família de Deus andam juntos. Esta família persevera. Esta família frutifica. E este povo precisa dizer, gente, vamos lá. Disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram juntos as suas mãos para as boas obras. Vamos, irmãos. Vamos, porque o reino de Deus precisa crescer através das nossas vidas. Sejamos sal, sejamos luz, sejamos uma bênção, uma luz a brilhar. Vamos abrir a nossa casa para que o reino de Deus entre. Vamos pregar o evangelho, vamos falar do amor de Jesus, vamos anunciar as boas novas de Cristo. Sejamos uma bênção para a honra e glória do Senhor. O processo de permanecer e mudar deve proporcionar em nós e nos outros ânimo e esperança. Meu querido, seja você uma bênção. Vamos, irmãos, disponhamos-nos, vamos, edifiquemos juntos, vamos, porque a boa mão do Senhor é conosco. O Senhor tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, amém?
O Senhor tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, na minha família. Louvado seja Deus, o Senhor tem algo maravilhoso para fazer na sua casa. Deus pode fazer um milagre lá nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a luta, a crise, o medo, as angústias, eu não sei o que você está passando. Eu não sei se a sua família precisa do agir do Espírito de Deus hoje lá. Uma visita do Espírito de Deus hoje lá. Eu não sei se a sua casa precisa da visita de Jesus hoje. Eu não sei, mas Ele pode fazer. Ele pode operar, Ele pode agir, Ele pode fazer coisas maravilhosas dentre nós. Mas é para que o mundo conheça o amor de Deus. A palavra do Senhor diz: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Sabe por que Deus te abençoa? Sabe por que Deus me abençoa? Para que as nações conheçam do seu amor. Sabe por que Deus nos abençoa, queridos? É para que o mundo conheça da graça de Deus. Ele nos abençoa para que as nações conheçam do seu grande amor. Ele está te abençoando para que você possa abrir a sua boca e proclamar o amor dele. Ele está abençoando o seu casamento para que outros casamentos sejam abençoados. Ele está abençoando a vida de seus filhos para que outros filhos também sejam abençoados. Ele abençoa a nossa igreja de uma forma tão linda, sabe para quê? Para que a nossa igreja seja uma bênção na vida de outras igrejas, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação. Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida de uma forma poderosa e extraordinária. Não se deixe levar por aqueles que se levantam contra você. Não se deixem levar contra aqueles que zombam e desprezam. Porque a palavra do Senhor está dizendo que mais uma vez Sambalate, Tobias, Gesem, eles zombaram. Eles desprezaram. Mas a bênção de Deus não está nessa vida. A bênção de Deus está sobre a vida do povo que se coloca nas mãos deste Deus Todo-Poderoso. A bênção de Deus está na vida da igreja que avança diante dos grandes desafios que tem sobre a sua vida. A bênção de Deus está sobre nós, irmãos. Nós somos o povo mais abençoado dessa terra. Nós somos o povo mais abençoado deste mundo. Que a gente possa proclamar este amor, que a gente possa ser bênção na vida do nosso irmão, e que a gente possa proclamar o amor de Jesus, sendo sal da terra, luz neste mundo. E que em nome de Jesus, hoje, eu e você possamos nos dispor, dizer: Deus, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo neste mundo. Eu quero fazer só aquilo que o Senhor está fazendo. Não me deixe ser usado pelo diabo, pelos enganadores. Não me deixe ser levado pelos críticos e amargos. Mas que em nome de Jesus, eu seja apenas usado pelo Senhor. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. A maioria das nossas orações, queridos, às vezes elas são muito terceirizadas. Às vezes nós terceirizamos muito as nossas orações. E às vezes terceirizamos as nossas orações, dizemos assim: Deus, abençoe a minha família, abençoe a minha casa, Deus abençoe a minha igreja, abençoe o meu casamento. Não, queridos, essa não deve ser a sua oração, nem a minha. A oração que nós precisamos e devemos fazer é: Senhor, use a minha vida para que eu seja uma bênção no meu casamento. Senhor, use a minha vida para que eu seja uma bênção na minha igreja. Senhor, use a minha vida para que eu seja uma bênção na vida dos meus irmãos. Neemias não olhou para aquela sua nação e o seu povo e diz: Deus, abençoa lá o seu povo, que eu vou ficando aqui, bebendo do vinho do rei, me alegrando no palácio. Neemias disse: Senhor, abençoe a minha vida, porque eu vou estar lá, no meio do meu povo. Eu quero ser uma bênção no meio do seu povo. Use a minha vida, Senhor. Use a minha história. Que hoje eu e você possamos dizer isso. Usa, Senhor,
a minha vida. Eis-me aqui e usa-me a mim. Que Deus te abençoe.